Bom, nós estamos de volta aqui para a nossa terceira parte da nossa EBD e a gente vai falar agora sobre mais uma característica da igreja primitiva. Além de perseverar na doutrina dos apóstolos, nos ensinos de Jesus, eles perseveravam na comunhão. E essa é uma palavra muito bonita. É a palavra koinonia do grego e está relacionado à fraternidade, à intimidade, a companheirismo, a participação, a compartilhamento e contribuição com o próximo e com Deus no Espírito. Se nós queremos viver uma vida vitoriosa como igreja, nós precisamos aderir a essa ideia da igreja primitiva, de perseverar na comunhão, de estarmos juntos. É interessante que Jesus ele sempre estava unido com os seus discípulos. Ele sempre dizia para os seus discípulos, ele sempre trazia essa ideia de que nós precisamos andar unidos, que nós precisamos viver em comunhão. E a igreja ela vence quando se preocupa com o próximo. Eu coloquei alguns pontos aqui para a gente refletir. Por quê? Porque comunhão, ela não está ligada apenas a comer junto. A gente vive num país que gosta de futebol, que gosta de churrasco, que gosta de música, e há quem diga que existe uma conhecida comunhão no Brasil, que se tiver futebol, se tiver churrasco e tiver música, as pessoas já estão vivendo em comunhão. E na verdade a comunhão ela não está relacionada muito a isso. Está sim, eles comiam juntos, eles faziam as suas refeições juntos, mas o mais importante da comunhão é que nós nos preocupamos com o próximo. E uma das características da igreja primitiva sobre a comunhão é que eles abriram mão das suas propriedades, daquilo que eles tinham como bens, como propriedades, e eles vendiam e repartiam com as pessoas que não tinham. Mas Edion, você está dizendo então que eu preciso vender aquilo que eu tenho, que eu preciso vender minha casa? Não é isso. A gente vai refletir sobre alguns princípios que é muito, muito importante para a nossa caminhada cristã. O que a Bíblia está nos ensinando aqui é que nós devemos nos preocupar com o próximo. Uma igreja vence quando se preocupa com o próximo, quando consegue ter essa percepção de que você tem e o próximo não tem, então eu vou ajudar. Uma das ideias que a igreja primitiva ela traz para a gente é que eles se preocupavam muito com o próximo. Eles olhavam a necessidade do próximo e a Bíblia, mesmo em Atos, diz que não havia necessitado entre eles, porque eles se ajudavam, eles repartiam com todo mundo. No entanto, a igreja ela vence quando pratica a generosidade, que é exatamente a ideia que o livro de Atos, essa história, ela traz para a gente, que nós precisamos praticar a generosidade. Não basta apenas comermos juntos, mas nós precisamos olhar além, olhar as pessoas que estão necessitadas, que precisam de ajuda, e a igreja, ela praticou isso de forma fantástica. E há quem diga que o fato da igreja ter vendido as suas propriedades ou então repartido os seus bens aconteceu porque eles acreditavam que Jesus ele iria voltar logo, então não fazia sentido eles terem bens, não fazia sentido eles terem muitas coisas, propriedades. E muitos dizem também que a igreja viveu uma forma intuitiva e que a forma que eles viveram não foi uma forma correta. Mas se você prestar atenção, aquilo que eles estavam vivendo, eles aprenderam com os apóstolos. E os apóstolos, eles aprenderam com Jesus. Jesus ensinou os apóstolos a um estilo de vida diferente, onde eles deveriam se preocupar com o próximo. Tanto é que dois grandes mandamentos que nós conhecemos, que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, os apóstolos aprenderam com Jesus e eles praticaram isso e automaticamente eles passaram para a igreja também. A igreja primitiva, ela viveu uma comunhão cristã e uma comunhão
comunhão genuína, onde eles se importavam com as pessoas. É claro que hoje dificilmente alguém vai vender as suas posses para dividir com alguém, e também não é essa a ideia que eu estou querendo trazer aqui. Mas a ideia é de você praticar a generosidade, é de você conseguir, para sermos uma igreja vitoriosa, nós precisamos perceber além das quatro paredes da nossa igreja, além olhar para o necessitado, não apenas aqueles que necessitam no nosso grupo de cristãos, mas aqueles que estão lá fora, que precisam de ajuda, que precisam de comida, que precisam de roupa, que precisam de vestimenta, que precisam de tudo. Então, esse é o nosso papel como igreja. Se nós queremos ser uma igreja vitoriosa, nós precisamos atentar para isso. A igreja primitiva, ela ajudava o próximo nas suas necessidades. É um princípio muito interessante que a gente precisa aderir como igreja. A igreja vence quando pratica a generosidade, a igreja vence quando partilha com o próximo em suas necessidades, a igreja é vitoriosa quando vence o egoísmo e partilha e reparte a boa notícia de Jesus. Essa comunhão aqui, ela não é apenas uma comunhão com o próximo, mas ela é uma comunhão com Deus também. Porque a nossa comunhão com o próximo, ela depende da nossa comunhão com Deus. Se nós não temos uma comunhão boa com Deus, se nós não temos uma vida com Deus, nós não teremos uma comunhão sadia com o nosso próximo. Além de uma vida ativa de oração, a igreja ela se dedicava à comunhão, além de uma vida ativa de perseverar na doutrina dos apóstolos, nos ensinos de Jesus, eles também viviam uma vida de comunhão, não só com o próximo, mas com Deus também. Eles aprenderam com Jesus e com os apóstolos a amar a Deus acima de todas as coisas e aprenderam também o amor ao próximo. Sem dúvida, a igreja do primeiro século ela teve um grande avanço no propósito de Deus porque ela compreendeu o significado de seguir a Jesus. E na oração de Jesus, intercedendo por nós, mostra como ele vê esta comunhão. Assim ele diz: Pai, eu não rogo somente por eles, mas também por aqueles que pela Tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como Tu, ó Pai, o és em mim e eu em Ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. A gente vê essa oração de Jesus ali em João 17, do 20 ao 21. E eles entenderam isso. Eles entenderam que eles precisavam viver em comunhão, e essa comunhão iria fazer com que eles olhassem a necessidade do próximo, eles iriam perceber que o próximo precisa de ajuda, eles perceberam que o estilo de vida que Jesus mostrou para eles era um estilo de vida totalmente diferente daquilo que eles pensavam, onde as pessoas eram egoístas e queriam tudo para si, mas Jesus então ensina os apóstolos a viver uma vida que mudou a história da humanidade. A história da igreja nós conhecemos até os nossos dias, porque nós fazemos parte dessa história. E se nós queremos ser uma igreja vitoriosa, termos uma vida vitoriosa como igreja, nós precisamos e necessitamos perseverar na comunhão. Daqui a pouco a gente volta para a gente falar sobre mais uma característica da igreja.